Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações, nas nossas vibrações. E eu confesso que a gente não combinou nada, mas nós vamos dar continuidade ao que eles já começaram. Nós trouxemos para a nossa reflexão hoje crença e karma. Olha quanta coisinha que a gente vai trazendo para dentro de nós, formando os nossos conteúdos psíquicos, emocionais, espirituais. E vamos transferindo aquilo que nós não demos conta de uma encarnação para outra. Às vezes a gente chega no mundo espiritual e acha que andou pouco. E temos a grata surpresa de ver que andamos mais do que imaginamos. E outras tantas vezes nós nos enganamos, nós achamos que andamos muito. E quando chegarmos, mas que casa é essa? Essa não foi a casa que eu construí na terra. Foi sim. Foi esta, exatamente esta, sem nenhum retoque. Aliás, nós retocamos essa casa todos os dias. Então, quando nós chegamos no mundo espiritual, nós já vamos levar o resultado da nossa andança por aqui. Desta oportunidade que nós temos de vencer, de parar, de refletir, de criar essas mudanças. E falou-se aqui em sofrimento, em necessidade do sofrimento. Nós estamos realmente num planeta de provas e no momento em que essas provas estão vindo para nós de forma muito rápida. Porque nós nos preparamos para esse momento, sem nos darmos conta. E quem nos preparou está em tempo de acelerar o passo. O que eu posso fazer ainda hoje? Qual a mudança que eu ainda posso estar trabalhando dentro de mim para que esta mudança ocorra? Que tipo de pensamento que nós levamos? Porque tudo é resultado. Você joga e volta. Ação e reação, causa e efeito. Mas com muita misericórdia, com muito auxílio da espiritualidade, com muitas oportunidades que nós temos através do esclarecimento, onde fala-se do conhecimento, que é uma das nossas asas, que não pode deixar de ter os sentimentos muito bem trabalhados, formando a outra asa. Vocês já viram o passarinho voar com asa só? Eu ainda não consegui ver essa proeza. Bem que se queria ver, né? Mas não tem como. E se só conhecer? E se só sentir, vai? Também não vai. Então, dando uma olhadinha no Renovando Atitudes, que trabalha o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, nós poderíamos falar assim: a quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, um grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante, para a sua vaidade, acusar a sorte e a providência. Eu diria que é muito difícil nós reconhecermos que nós criamos problemas para nós mesmos. Eu estou nessa situação porque deixei aqui, esqueci ali, corri demais acolá, não refleti direito, não tive tempo. Não tive tempo? Ah, tivemos tempo sim. Se nós pensarmos que o nosso tempo não é apenas o tempo da vigília. Nós temos uma vida durante o sono.
Para onde que nós vamos? Dá para resolver muita coisa do outro lado, enquanto se dorme. Dá para entender os processos, dar uma parada, uma respirada, voltar mais calmo no outro dia. Mas e de manhã, que a gente já acorda super acelerado, e o bom dia para Deus fica para o boa tarde, que depois fica para o boa noite, que depois fica talvez para outro dia. Nós não damos aquela parada, nem mesmo para contemplar a beleza do espaço que foi criado para nós vivermos como um local de provas e de expiação, planeta de provas, com tantas belezas. Fim de tarde, eu cheguei no portão, acompanhando uma pessoa, e eu olhei, aquele céu estava róseo. Ah, já fotografei, né? Já cliquei o céu. 5 minutos depois, ele estava cinza. Mas que bom que eu olhei para ele enquanto estava rosa. Às vezes nós olhamos só para baixo, só porque é escuro, só porque é difícil. E até mesmo no momento em que nós estamos passando por sérias dificuldades, provas, enfim, é um momento de crescer. Se nós dermos uma parada, por que que isso está acontecendo comigo? Qual é a lição que a vida está trazendo para eu resolver nesse momento? Sentar e reclamar é uma das piores escolhas que nós podemos fazer. Vamos levantar a cabecinha e lembrar que vem aquelas tempestades, como nós vimos nos últimos tempos, destruidoras, mas o sol marca presença logo em seguida. E ele desperta a vida. E o sol traz a alegria. Ele ilumina. Só que muitas vezes nós andamos num dia de sol em plena escuridão da alma. Nós não paramos para pensar. Nós não queremos mudar a nossa frequência vibratória. Nós não queremos admitir que criamos situações difíceis para nós. O Evangelho está cheio de recadinhos. O mal e o remédio, o bem e o mal sofrer. O mal não será um remédio? Por que que está escrito num determinado capítulo que a dor é uma bênção? Que Deus envia aos seus eleitos. E por que que Jesus nos pede que a gente não se aflija? Que nós tenhamos confiança. Mesmo que nós passemos uma encarnação inteira em provação. Se nós encontrarmos um pouco de estrutura espiritual, emocional, psíquica, resolver um pouquinho a questão da fé raciocinada, criarmos um movimento em direção à aceitação, essa encarnação também vai passar. Tudo passa, a encarnação também passa. Nós vamos fechar a conta. E como será esse fechar a conta? Nos últimos anos, eu tive a felicidade de conviver com uma pessoa que chega à casa espírita já resolvendo uma questão com um câncer. Ela chegava e sentava lá num cantinho e se apoiava na parede. Às vezes permanecia a doutrinária inteirinha de olhos fechados. Todos saíam e ela continuava ali. Então nós nos aproximávamos com muito jeitinho para trazê-la novamente para a realidade. E aí, aos poucos, nós fomos descobrindo onde que ela morava, como que nós poderíamos auxiliar. E aquele período foi um período difícil para ela.
Aí ela deu uma sumidinha. E soubemos que ela estava vivendo aqueles momentos difíceis das reações das quimioterapias. E ela voltou carequinha. E foi uma alegria nós ver quando ela chegou. Tinha algo diferente naqueles olhos. Já tinha um brilho, uma força. E quando nós fomos ao encontro dela, que bom que você está aqui, que bom que você veio. Ela disse, vocês não sabem o quanto me ajudaram. O quanto eu já descobri nesse Evangelho de Jesus. E viveu conosco mais de 1 ano ou 2 de alegria, de força, de coragem, de aprendizagem, entendendo quem foi que criou a aflição. Mas podia escolher, eu vou continuar aflita, eu vou baixar minha cabeça e achar que Deus me esqueceu, que está tudo muito difícil. Não. Ela foi andar de bicicleta, ela foi fazer o que podia fazer. E muitas manhãs me mandava um bom dia e uma música. E olha só, que música legal, bem parecidinho com as coisas que a gente fala. De repente ela se matriculou em todos os grupos de estudo. Eu disse, opa, o negócio é um intensivão aqui. E nós percebemos que ela tinha força na alma, o corpo estava declinando. E um belo dia, novamente, ela liga, diz, olha, eu vou mudar de casa, minha filha está vindo para cá, porque eu vou precisar intensificar tratamentos. E só vou poder participar online, como nós estamos ainda trabalhando no momento. Tudo bem, que assim seja. E alguns dias ela me mandava uma mensagem. Hoje eu peço não ser chamada, nem para ler, nem para falar, nem para participar, trazendo a minha contribuição da fala, porque está difícil. Tudo bem, mas ela entrava na sala. Passaram-se mais um tempo e ela me manda. Acho que é as últimas vezes que estamos conversando. A minha cabeça está bem embaralhada. Os pensamentos já não estão mais em conexão, mas está tudo bem. E assim ela foi se preparando. E ela me fez um pedido. Eu já resolvi todo o meu funeral, mas eu queria que você fosse lá fazer a prece. Vou falar para vocês que eu quase amarelei. Foi bem... Mas, enfim, não dá para amarelar, né? Amigo é amigo. E nós fizemos esse último... Concluímos esse último pedido. E a gente ouviu falar tantas coisas boas daquela pessoa. Ela deixou tantas anotações extraídas do Evangelho, que é o maior tesouro que ela poderia ter deixado para os filhos, é o que eles vão ler a respeito da escolha dela, daquela mãe. E a filha dela, que nós não conhecíamos, que veio de uma outra cidade, perguntou de onde veio tanta força. Que doutrina é essa, gente? Da onde que vem essa coragem
para esse enfrentamento aqui, ó, quem é o culpado das nossas aflições? Quem é o artífice do nosso futuro? Por que é tão difícil nós olharmos para dentro e pensar, esse caminho que eu estou tomando vai me levar aonde? Interpretar o Evangelho pelo intelecto é até tranquilo. Basta ter um bom raciocínio. Mas é uma asa. É preciso interpretá-lo também com os sentimentos, com o coração. Aí a gente consegue alçar voo. Aí nós conseguimos perceber o recado que nós recebemos todos os dias e por que o Evangelho não mudou ainda. Não teve ninguém que fosse assim, não, vamos mudar um pouco isso aí, né? Isso aí já passou do tempo. Quantos milênios já fazem? Ninguém tem esta capacidade de retocar a passagem do Cristo pela terra. Porque nós ainda não demos conta de nós. Mas isso não é para nos deixar tristes, não, gente. Isso é para nos dar coragem. Para nos estimular a buscar esse remédio para aquele mal causado lá de trás. O Evangelho nos traz exemplos e que muitas vezes nós não nos damos conta que está ali a chave que nós podemos girar e abrir uma porta fantástica de mudança, de perseverança, de crescimento, trazendo autorresponsabilidade para nós, exercendo a coragem da fé, porque as pessoas têm medo de ter fé. Outro dia eu escutei uma palavra que eu não achei muita graça. Alguém disse, porque as pessoas no espiritismo estão virando assim meio carolas. Carolas? Essa é a doutrina da liberdade. Aquele que não quiser interpretar um texto como precisa e dar vida a ele, vai ser carola sim. No primeiro momento eu fiquei meio chateada, mas já retifiquei o pensamento. É claro, se eu for só ali, ó, não vou sair da letra. A letra vai estar tão morta quanto está no livro. Mas essa letra não é morta. Ela tem vida. E vida em abundância, conforme Jesus nos ensina. Que Ele veio para que a gente tivesse vida em abundância. Às vezes nós precisamos mexer só um pouquinho nas peças desse imenso tabuleiro, nesse jogo que se chama vida, aonde nós vamos movimentar cada peça e fazer as modificações necessárias. Nós podemos transformar o nosso tempo em tempo melhor. Então, muitas vezes nós somos chamados pela dor. Aí vem o desencanto, aí vem o medo. E nós vamos buscar uma cura milagrosa às vezes. Mas a doutrina não promete cura para o corpo. Ela nos mostra um caminho de autocura espiritual, que é o caminho da transformação. É onde nós vamos tirar esse espírito da letra e trazer para nós, sairmos da ilusão e trazermos para nós uma outra realidade, uma outra forma de vivenciar os momentos do hoje. 1 ano e 4 meses que nós estamos praticamente semi-isolados, porque nós não estamos mais assim isolados, né? Já passou essa fase. Mas nos primeiros momentos as pessoas entraram em pânico. Mas não era pânico da Covid, não, era da morte, que parecia uma sentença de morte. E morte não existe.
existe o desencarne. Então, como que eu vou voltar para a casa do Pai se eu não acredito? Se eu não fiz nada com a minha casa desde a última vez, ou se ainda está lá sem telhado, sem janela, com as portas caindo, como vou habitar? Como que eu vou sair do conforto da terra para voltar para o plano espiritual? Às vezes a nossa casa aqui é maravilhosa, né? E nós podemos estar só com uma lona do lado de lá. Ui, aí assusta um pouco. Alguém esqueceu de fazer alguma coisa por si. Então, a partir do momento que nós entendemos que aqui nos preparamos para uma outra vida, e que esta vida é uma continuidade desta, e que não existe milagre, nós não vamos herdar de ninguém uma casa boa no plano espiritual. A nossa casa é construída por nós. A gente coloca tijolo e a gente tira tijolo. A gente coloca telhado e a gente retira o telhado. Mas nós podemos começar com uma edificação muito, muito precária. E modificando e transformando essa casa num lugar aprazível. Bom demais de se viver. E esse é o tempo de renovação, esse karma que não existe no termo como é aplicado. O que é karma? É a ação, é a atitude. Então, dependendo do que eu fiz, eu vou me responsabilizar e vou lá naquele canteiro, o canteiro é meu. Tá, vai estar escrito lá, Inarinha. Ai, ai, ai. É bom que eu me apresse a fazer um canteiro legal. Transforme, modifique, trabalhe. Trabalhe incessantemente. Percebeu? Mudou. Começa de novo. Para. Pergunta, para onde é que está indo? Para onde estou indo? Que caminho é esse? Não estou reconhecendo. Uma série de coisas que começam a acontecer em nossa volta, que muitas vezes nós julgamos muito mal. Ai, meu Deus, coitada, está sendo castigada. Olha só, quanto problema. Talvez não sejam problemas. De repente são soluções. É o tempo que nós precisamos para desacelerar, ou então para acelerar, dependendo da situação. É um tempo que nós temos para nos conhecer melhor. Nesse tempo em que saímos menos, que frequentamos quase zero restaurante, estou falando por mim, tá? Em que a nossa cozinha virou novamente aquele ponto de encontro, e que nós descobrimos o quintal da casa, por menor que seja, tem coisa lá, gente. Tem, os espaços parece que aumentam. Nós temos o que fazer. Dá para limpar o pensamento. Dá para transformar num campo de meditação. Dá para que nós nos tornemos gratos. Nós agradecemos tão pouco. Pedir é tão fácil, né? Mas será que nós já sabemos pedir? Não é para não pedir. Nós precisamos pedir. Nós precisamos conversar com Deus. Mas vamos fazer o pedido certo. Vamos nos reconhecer primeiro. Vamos olhar um pouquinho para dentro, e dentro dessa necessidade do autoconhecimento, a famosa frase atribuída a Sócrates,
Conhece-te a ti mesmo, que está lá na nossa codificação, nos chamando a esse olhar também para dentro. Lá vem o Chico com aquela história que nós nascemos exatamente na casa em que nós precisávamos, que o endereço é correto, que as pessoas que estão em nossa volta, elas fazem parte do nosso contexto espiritual. Então, se alguém não está feliz ou contente, se está difícil, é porque existe uma razão para tal. Entretanto, nós somos seres desafiadores. A nossa inteligência exige de nós que a nossa vida não seja tão morna. Aliás, ninguém gosta de vida morna, né? Ou é quente ou é frio. Morno não serve. Então, aproveite o desafio que vem e trabalhe isso lá dentro. Busque os porquês da vida. Entenda, no passo a passo, a oportunidade que você tem de olhar para o seu corpo, assim como a minha amiga olhou para o dela, e reconhecer a importância daquele veículo. Respeitar e entender que ele pode ser cuidado, que nós podemos amar esse corpo, suportar as dores, as dificuldades, até o último momento. Uma das filhas me disse, minha mãe, nos últimos dias, não conseguia tomar nem água, não passava mais. Entretanto, os olhos dela eram tão serenos, que ela nos acalmava. Enquanto as pessoas ali estavam em agonia, porque ela não conseguia mais nem sorver a água, ela estava tranquila, entendendo que faltava pouco para a libertação. Nós somos muito apegados ainda às questões materiais. Então, ela me trouxe talvez um pouco mais de ensinamento que estava me faltando, que é esse exercício de coragem que nós precisamos ter. Quanto qualquer coisa que venha nos acontecer, no que nós acreditamos? Que nós viemos para cá só para sofrer? É nisso que nós acreditamos? Então, certamente vamos experienciar muito sofrimento. Se nós acreditarmos que nós viemos para cá para vencer, e que cada momento de alegria precisa ser vivido em plenitude, e que o nosso mundo não é tão pequeno quanto parece, e que esta epidemia pela qual nós estamos ainda passando é um resgate do homem consigo mesmo, dos nossos valores. Sentimos tanta falta da casa espírita quando ela esteve com as portas encostadas. Precisamos dar um grito de coragem para enfrentar uma forma de podermos nos comunicar. Eu acho que aqui não foi diferente. Enquanto nós não conseguimos nos conectar, não tivemos sossego. Descobrimos as plataformas virtuais e lá nós arrancamos o telhado das casas e fomos para o mundo. Agora não dá mais para colocar os telhados. Eles vão permanecer com as suas aberturas para o mundo, embora as casas possam já estar voltando a abrir as suas portas, graças a Deus. Alguém nos disse um dia desse, eu conto os minutos para chegar aqui. Esse alguém tem quase 80 anos
e aprendeu, com muita paciência dos amigos, a acessar. Agora ela tá que tá, como a gente diz, né? A gente anseia por aquela palavrinha, daquele rosto que se ilumina, daquela interpretação simples do Evangelho, mas que já está saindo daqui do coração, e aonde ela nos diz, solidão nunca mais. Vocês estão aí, e eu estou vendo vocês. Então eu sei que vocês estão bem. E nós sabemos que ela também está. E que solidão nunca mais. E ao contrário, contrariando ao que se diz, que depois dos não sei quantos lá não se aprende mais nada, caiu por terra. Aprende sim. Aprende. E como é bom aprender. Agora vocês imaginem a quantidade de irmãos que estão sendo beneficiados em termos espirituais. Se a rede aqui tem 200, tem milhões no universo que estão se conectando conosco. Aqueles milhões que perderam um pouco do tempo aqui e que criaram essas culpas e essas aflições e que precisam de nós agora para entender que só é necessário a mudança. Se eles estão em menos que uma lona, comece a ter esperança que aos poucos a casa nova vai ressurgir, junto com o homem novo, cujas sementes o plano material está ajudando a semear no plano espiritual. Com o auxílio dos benfeitores espirituais que nos colocam a servir e nos trazem a alegria dos sentimentos bons. Penso que o meu tempo aqui já foi e o livro ficou para eu ler outro dia. Mas essa sou eu, sou bem eu mesma. Então, quero dizer para vocês que é uma alegria estar aqui. Principalmente vendo que os espaços estão sendo cada vez mais ocupados com segurança, com confiança, com determinação, criando novos karmas, novas atitudes e novas ações. E que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Muito obrigada.